Salve, salve, pessoal do YouTube, pessoal do Spotify. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre segurança da informação, cibersegurança, no podcast do SOC Brasil. E hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo que muita gente está olhando para ele, as empresas estão olhando, os times de segurança, cibersegurança. A gente vai falar sobre XDR, né, que é uma segurança avançada aí para os nossos endpoints, para nossa infraestrutura. E hoje nada mais, nada menos do que Laércio Maciel, meu amigo. Cara, é um prazer tê-lo aqui para falar de um assunto que está hypado, né, dentro aí de segurança. E acho que a gente vai conseguir tirar bastante conteúdo bacana daqui, explicar para a galera, desmistificar o XDR, né, para todo mundo entender aí o que é, que faz, o que não faz, né, e fazer comparativos aí, até entender se vale a pena ou não ter um XDR, né, dentro da empresa. Cara, gostaria que você se apresentasse para a galera conhecer você e entender um pouquinho da sua carreira aí. Legal. Primeiramente, eu que agradeço aí o convite, fazer parte aí, cara, sensacional a iniciativa da gente conseguir repassar conhecimento, aumentar o conhecimento da nossa comunidade, que é super importante. Sim. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Laércio, trabalho numa empresa de cibersegurança, no setor de engenharia, como Sales e System Engineer. Eu já estou na área há 5 anos, eu vim para São Paulo para trabalhar com Cybersecurity, então já me formei na minha cidade natal, né, que é Belém do Pará. E aí, logo depois de me formar, eu vim para cá, já para trabalhar com cibersegurança, já envolvido nesse mundo aí de detecção e resposta aí. Legal. Cara, o que te motivou a fazer esse rolê de Belém do Pará até São Paulo, cara? É um rolezão. Na realidade, quando eu estava para terminar a faculdade, eu soube de um processo seletivo da empresa que eu estou, inclusive, atualmente, né? Como trainee mesmo. Então, ela abriu um processo seletivo que estava recrutando vários jovens ou que estavam na faculdade ou recém-formados, né, para que viessem para São Paulo para trabalhar numa capacitação de alguns meses, que a gente receberia uma imersão bem grande em cibersegurança. Legal. E poderia fazer também algumas provas de certificações para a gente já sair com uma bagagem legal para conseguir alguma primeira oportunidade de mercado. Bacana. E aí, quando faltava mais ou menos uma semaninha para apresentar o TCC ali, eu soube do programa, me inscrevi, eu e um colega meu que hoje também está Que legal, cara. aqui em São Paulo. Também ela é de Belém? Também de Belém, eu Olha vim só. com ele da faculdade. Que legal. Deu super certo, então a gente fez o programa, a gente saiu super bem. E aí depois a gente já saiu do programa já inserido no mercado. Então a própria empresa já conseguiu inserir a gente no mercado ali, para a gente já dar início na carreira. E eu e ele demos início junto. Então ele está também hoje na carreira, já é super reconhecido aí também no mercado. Que legal, cara. E aí, desde que eu vim para cá, desde essa vinda minha de Belém do Pará para cá, eu não voltei mais, já estou aqui já. E não quer voltar? Não volto. Não volta mais. Não. Legal, cara. Bacana. Parabéns aí pela trajetória. Muito, muito legal. E acho que já fica um recado aí, né, pra galera que tá começando na área. Invistam em estudar, invistam em certificações, invistam em buscar oportunidades, né, nos players de mercado, né, porque, assim, é uma área que está crescendo muito. Então, assim, a gente tem uma falta de profissional absurda, né? Então, assim, fiquem de olho nos players, observem vagas, programas de trainee, que, cara, assim, pegando o caso do Laércio aqui, você pode finalizar, né, a sua universidade, a sua faculdade, sair empregado, trabalhar num grande partner de mercado e começar aí já a mergulhar em segurança. Fica a dica aí para vocês, galera. Mas vamos lá. Falando sobre XDR, cara, o que é esse buzzwords XDR? Explica pra gente. Tá bem hypado em mercado, né? Muito. Na realidade, o conceito do XDR, ele é uma evolução de um conceito anterior que a gente já tinha no mercado de cybersecurity, né? Que é o conceito do EDR, que também é uma evolução de um outro conceito, né? Que é o EPP. Uhum. Então, se a gente for olhar num contexto de 5 anos atrás, né? Ou 5 anos ou mais, o EPP era o essencial. Né? E aí, com a evolução de cyberataque, o EPP deixa de ser essencial, ele evolui para um outro conceito, de Endpoint Detection Response, né? O EDR. Só fazendo um parênteses aqui, te cortando. EPP é Endpoint Protection. Isso, exato. Beleza. Endpoint Só para deixar claro para a galera, né? Isso, exato. Que é o que a gente conhece como proteção de endpoint, entre aspas, tradicional. Um antivírus básico? Um antivírus, tá bom. Exato. Então, o EPP ele vai trabalhar naquela prevenção, né? Então, ele vai
Ele vai fazer o possível para prevenir que alguma coisa aconteça no ambiente, que algum ataque seja bem sucedido. Perfeito. Né? E aí começou a surgir, com a evolução do cyberataque, começou a surgir a necessidade de e quando for atacado, porque não é uma questão de se vai ser atacado, e se quando, né? Não existe uma bala de prata, não existe app ou qualquer software de segurança que vai te garantir proteção máxima o tempo todo. Perfeito. Né? Então, devido a essa necessidade de quando eu vou ser atacado, como a minha própria ferramenta que já me protege de maneira preventiva consegue me ajudar no entendimento do que aconteceu no ambiente. Né? Porque quando você é atacado não é só se reerguer ou pagar ali o resgate ou algo do tipo. Você precisa entender o que aconteceu no ambiente para que você consiga aumentar a sua maturidade de segurança, aumentar os seus guarda-redes para que isso não volte a acontecer novamente. Com certeza. E é muito difícil você fazer isso na mão, principalmente quando você está falando de largos ambientes, de empresas grandes, é muito difícil você conseguir entender tudo o que aconteceu cronologicamente, remontar uma história, né, e entregar ali para a equipe de segurança, ó, a partir dessa história aqui a gente precisa melhorar o nosso perímetro de segurança, né, porque a gente costuma falar que por trás de todo cyberataque existe uma história. Com certeza, né? E você precisa saber contar essa história se você passou por isso. É o que a gente fala hoje quando a gente interpreta ataque, de identificar a causa raiz, né? O root cause analysis, né? Exato, exatamente. O root cause analysis nada mais é do que você identificar os pontos principais dessa história. Por onde começou? Como aconteceu? Por onde veio? Qual foi o fator primordial para acontecer esse incidente? A partir dali, como é que ele conseguiu se perpetuar por todo o meu ambiente? Você vê toda a cadeia, né? Você vê toda a cadeia. E aí surgiu esse conceito de telemetria que evoluiu para o EDR, né? O Endpoint Detection Response, que vem exatamente para conseguir ajudar as empresas a identificar e a trazer esse root cause analysis, a contar essa história cronológica do que aconteceu. Que é sensacional, né? E ele já traz o conceito novo, que é a telemetria, a visibilidade de mais informação em relação ao conceito anterior, que era o EPP, né? Então, o EDR ele já tem mais, já traz mais visibilidade, ele já traz mais detalhe do que aconteceu naquele momento ali do que o EPP. E aí o conceito é sensacional, a usabilidade também é sensacional, mas dentro de um ano, esse conceito do EDR, ele ficou insuficiente, porque ele é fundamental, mas ele não é suficiente. A gente precisa aplicar esse conceito de telemetria, essa visibilidade, contar a história, não só na camada do endpoint, mas se a gente conseguir ampliar e maximizar essa história para todas as camadas do perímetro, aí a gente consegue ter toda a história. O endpoint ele é só uma parte da história, né? Ele é só uma parte de um todo. Né? E você conseguir contar essa história com toda a ótica de perímetro, né, é o conceito do XDR. É você ter todas as suas tecnologias de segurança ali, dentro e fora do perímetro, trabalhando como se fosse um ecossistema cíclico entre elas ali, correlacionando informação e gerando valor uma nas outras, né? Então, cada tecnologia ali, cada camada utiliza da sua própria inteligência e também consulta a outra camada do lado para conseguir agregar uma história bem contada. Sim. Quando a gente fala de EDR, é uma dúvida que eu já tive, né? Quando eu comecei a estudar esse conceito de proteção de perímetro. O que diferencia, cara, um EDR por um NDR? Ou o NDR, muitas vezes, ele está incluso dentro do EDR? E o que a gente entende por feature que está habilitada dentro de um EDR? Para as pessoas entenderem ali, não, o EDR vai até aqui é o NDR, que não tem nada a ver, ou eles estão juntos, para a galera entender como é que funcionam essas engines. Legal. O EDR, ele trabalha muito com a execução comportamental, né? Então, o grande motor ali de inteligência do EDR é analisar comportamento, né, em tempo de execução. Então, tudo que está acontecendo naquela máquina onde ele está instalado, ele vai analisar o tempo inteiro. Isso combinado com uma estratégia de IA e de Machine Learning, baseado em heurística, para ele conseguir entender também via Machine Learning se tem alguma coisa fora do normal ali. Entendi. Ou não. Então, basicamente, o que o EDR está fazendo é olhar todas as aplicações que estão rodando dentro do sistema operacional, né? E quando acontece um ataque, quando aquele ataque chega na máquina, o EDR vai analisar tudo que está acontecendo desde o momento que aquela máquina foi ligada até o momento que o incidente aconteceu. Então, processos, chave de registros, chamadas, requisições, códigos em PowerShell, então, tudo que está relacionado naquele mundo do endpoint. Quando a gente passa para a camada de rede, que aí seria o NDR, né? Aí troca a sigla ali do E para o N, né? Network Detection Response. O objetivo do NDR é analisar já protocolo. Então, um analisa a aplicação, o programa que está instalado na máquina, e outro está
está analisando o protocolo, o dado que está em movimento. Né? Então, a função do NDR é te dar visibilidade e ótica de rede a partir de um comportamento que está acontecendo no seu ambiente. Então, o EDR ele vai até o momento em que aquela execução se completa na máquina. Quando aquela ameaça ela começa a escanear o teu ambiente, começa a passar de uma rede para outra, de uma VLAN para outra, da rede de endpoint para a rede de servidor, para uma outra VLAN, quem vai te trazer esse detalhe de como essa movimentação aconteceu é o NDR. É a ferramenta de Network Detection Response. Hoje você tem no próprio EDR já módulo, por exemplo, de Firewall, né? Que já te dá essa visão de porta, direção, né? E protocolo utilizado. Mas o NDR ele vai te trazer uma visão bem mais detalhada, porque ele não está olhando só a partir daquela máquina. Ele está olhando o que está acontecendo entre aquelas duas máquinas e está olhando o que está acontecendo também no teu ambiente inteiro. Ele consegue correlacionar aquele comportamento com os outros demais que estão acontecendo no ambiente. Entendi. Então, quando a gente, sei lá, pega ali e desmembra um EDR e a gente tem um módulo de anti-malware, que é comum, né, dentro de um EDR, e a gente tem um módulo de IPS. Se não fica confuso, talvez, para a galera, cara, por que eu tenho um módulo de IPS, Intrusion Prevention, eu tenho um módulo de Firewall, né, dentro do EDR, eu tenho um módulo de malware, não fica um pouco confuso? Como que você enxerga aí, talvez ali os fabricantes, eles implementam essa segurança, como que você consegue explicar para o cara que aquilo ali é um EDR e não é um NDR, por exemplo? O que diferencia fatidicamente ali uma feature, né, dentro de um produto que tem IPS, Firewall, anti-malware, sei lá, análise de reputação? O que diferencia para a galera entender de fato se ele tem um EDR ou um NDR? Legal. Primeiro, o EDR é uma ferramenta instalável em endpoint. Né? Então, ela só trata o que está relacionado ao endpoint. O que entra e sai da placa de rede. A ótica dela, exatamente, é o que entra e sai da placa de rede da máquina. Se você tem um EDR, que ele tem módulo de Firewall, que ele tem módulo de IPS, ele está analisando o pacote que está chegando naquela placa de rede. Então, quando o pacote chega ali, ele é analisado, ele é aberto, verificado se tem alguma anomalia, algum exploit e tal, e a partir daí o EDR vai tratar. Mas a história anterior a esse pacote chegar, por onde ele entrou, por quais redes ele passou, por onde ele percorreu no ambiente, quem vai te trazer isso é o NDR. Entendi. Né? O NDR está olhando a ótica como um todo. Né? Ele está analisando a rede como um todo. Ele está posicionado até numa estratégia diferente do EDR. Enquanto o EDR está posicionado dentro da máquina, o NDR está posicionado numa borda de rede, está posicionado atrás de um equipamento de rede, espelhando um tráfego, entendendo 360 graus, tanto no sentido norte, sul e leste-oeste, o que está acontecendo. Entendeu? Entendi. O que difere, cara, um NDR de um IPS e um IDS? Legal. O IPS, né, como o próprio nome já diz, ele é um Intrusion Prevention. Então, o IPS ele tem a função de identificar uma anomalia comportamental dentro do ambiente e já mitigar aquele comportamento. Então, ele tem uma capacidade de tomada de ação baseado no contexto daquele ataque, no contexto daquele tráfego que está passando por ele. Perfeito. Né? O IDS, né, o Intrusion Detection, ele já tem uma finalidade um pouquinho diferente do IPS. O IPS, até para ele ter essa capacidade de tomada de ação, ele já está posicionado dentro do ambiente de um modo que ele consiga tomar essa ação. O IDS, ele já tem um posicionamento mais recuado, ele já funciona de modo stealth. O objetivo do IDS é conseguir identificar anomalias na rede, mas sem ele ser identificado. Entendi. Né? Então ele já fica mais escondido ali dentro do ambiente. É o espião ali. Ele é um espião, como se fosse um sniffer de rede que está todo o tempo olhando tudo o que está acontecendo, toda a movimentação entre máquinas, entre equipamentos de rede, mas sem que o atacante ou a ameaça que está trafegando consiga saber que existe um equipamento inspecionando aquele tráfego. Entendi, entendeu? Bacana. E aí, desse conceito de breach detection, né, com o IDS, surge o NDR. O NDR ele vem a partir do conceito de detection response, que você consegue correlacionar a informação que está passando por esse equipamento com outras camadas do seu ambiente. Então, se você tem só um equipamento funcionando de maneira isolada no seu ambiente, você tem um IDS, um Intrusion Detection. Ele está o tempo todo analisando o que está acontecendo ali. Mas ele não está correlacionando essa inteligência com outros equipamentos, com outras visibilidades e outras camadas do parque. Quando você consegue pegar toda essa capacidade analítica de um IDS, juntar com a capacidade de detecção e resposta de um EDR, por exemplo, aí você tem
aquela camada de correlação e aquela inteligência adicional. Né? Entendi. E aí a junção desses dois já forma um XDR, por exemplo. Né? O XDR nada mais é do que várias tecnologias correlacionando informações entre si. Aí você tem um EDR no endpoint, você tem um NDR na rede. Agora você tem, né, o novo conceito do Email Detection Response, o EMDR. Aí já foi para Cloud também, Cloud Detection Response, né, que é o CDR. Então, cada um desses DRs aí do Detection Response, quando eles se unem para juntar forças ali, eles formam o XDR, né, que é o Extended, que é a capacidade de detecção e resposta estendida por todas essas camadas. Entendi, mas isso você precisa ter uma console mega robusta para poder correlacionar, né, todos os DRs, né? Então a gente tem Behavior Analysis, a gente tem e-mail, a gente tem o NDR, a gente tem o EDR, tem a parte de mobile também, que eu acho que é muito importante, né? Que, querendo ou não, correlaciona essa questão aí. Possivelmente tem até questões ali de análise de phishing, né? E pelo que eu vejo também de mercado, assim, eu vejo que as ferramentas diversas de mercado que estão evoluindo para o XDR, elas estão preocupadas em entregar visão de criticidade e visão de vulnerabilidade que a gente pode trazer, cara, resumindo, uma visão de risco. Então, assim, o EDR, ele não tinha como te trazer uma visão de risco. Porque ele, que nem você falou, ele olhava aquela micropartícula, que era um endpoint, e ele, cara, bloqueia, não bloqueia, ponto, acabou. Né? Era meio binário ali, basicamente dizendo. E o XDR, ele consegue juntar toda aquela inteligência dos DRs, juntar tudo aquilo ali e dizer, cara, ó, esse aqui é o risco que eu estou enxergando dentro do seu ambiente. Como que você enxerga assim, cara? O que você viu de diferente que trouxe de benefício para quem administra risco, para um time de compliance, um time de governança? Como que a galera recebeu essa visão de risco aí que o XDR trouxe? A gente está nesse exato momento passando por essa transformação de maneira muito forte, né? As principais entidades de mercado que tratam essa evolução no cibersegurança, Forrester, Gartner, aí, que ficam medindo todo o tempo a evolução e para onde a gente vai no mercado de segurança. Sim. Né? Se a gente for olhar um conceito de 3 anos atrás para cá, a gente teve uma mudança muito drástica na inserção, inclusive, dessa visibilidade de risco da segurança. Então, cada vez a segurança está mais associada ao negócio. Hoje em dia, é praticamente obrigatório, está sendo praticamente obrigatório os fabricantes desenvolverem uma ferramenta que não só tenha toda essa capacidade técnica de correlação, mas que consiga traduzir tudo isso para uma ótica de risco para o board. Então, todo mundo está se reinventando para conseguir trazer essas duas óticas, para conseguir atender essas duas demandas específicas. Então, hoje, basicamente, uma tecnologia, um produto que não consegue fazer isso, a tendência é que ele comece a ficar isolado no mercado e comece a dar lugar para as plataformas, né? Aí a gente dá também continuidade a esse conceito do XDR. O XDR evolui para plataforma. E aí, dentro da plataforma, o XDR passa a ser só uma parte da história, porque você vai ter XDR, você vai ter Threat Intel, você vai ter automação, você vai ter SOA, Zero Trust também, você vai ter Zero Trust, você vai ter gerenciamento de vulnerabilidade, você vai ter forense, tudo isso dentro de uma plataforma única, né? E aí times diferentes podem aproveitar a mesma plataforma de maneiras diferentes. Legal. E aí tudo isso, né, formando esse grande ecossistema, vai conseguir ter uma ótica interessante para conseguir medir esse risco. Opa, um log de um endpoint não me diz tanta coisa. Um tráfego de rede também não me diz tanta coisa. Verdade. Um e-mail, né, com sender e destination não me diz tanta coisa. Mas se eu juntar tudo isso, né, de óticas diferentes, correlacionar, gerar um valor agregado, aí eu posso contar uma história. A partir dessa história eu consigo quantificar o meu risco. Eu consigo dizer, ó, o risco corporativo é esse aqui. E aí o board está começando a aprender isso agora, né? Porque antes disso, antes das ferramentas, muita gente mede risco ainda na mão. É planilha de Excel, né? É dedução baseado em alguma literatura, alguma coisa específica que você usa ali, cara, eu vou quantificar, eu vou chutar que essa vulnerabilidade, que essa CVE aqui, na minha aplicação crítica, ela tem um risco de tantos, mas aquilo ali não está baseado no framework de mercado. Sim. Então, até nisso, as plataformas conseguiram trazer mais assertividade. Legal. Começar a medir risco não baseado num fabricante A, B ou C, mas num framework de mercado, um NIST, por exemplo, né? Que é um framework já consolidado que todo mundo conhece. Então, baseado no NIST, o que o NIST fala sobre o cálculo de risco? O que o NIST fala sobre quantificar risco?
Aí você pega essa teoria, coloca dentro da plataforma, né, com toda a machine learning, com toda a IA e começa a usar isso. Então, Sim. o board está usando isso hoje para começar a falar ali, o CISO, né, que é esse papel executivo no nosso mundo de cibersegurança, tem utilizado agora essa ideia de plataforma de quantificação de risco para conversar com a diretoria, com o CEO, com todos os outros C-levels ali, até para conseguir investimento. Hoje a gente já consegue ver vários CISOs ali, principalmente na área financeira, falando, ó, de acordo com a nossa plataforma de risco de cibersegurança, o nosso risco é esse aqui. Sim. Para onde vocês querem ir? Tem um risco de 70 pontos. Vocês querem reduzir para quanto? Ah, quer reduzir para 40. Beleza. Em quanto tempo? Ah, quero reduzir para 40 pontos de risco em 6 meses. Beleza. Para a gente conseguir atingir essa pontuação nesse tempo, eu preciso desse investimento aqui. Sim. E aí você consegue criar agora uma história justificativa, né? Para o board que está pensando em risco ao negócio para conseguir trazer esse investimento para o mercado. Até porque assim, o CISO, ou o gerente geral de segurança, né? Ele precisa falar a linguagem do board. O CISO que ele não está alinhado ao negócio, que ele não fala a linguagem de business, cara, ele tá fadado ao insucesso. Ponto. Então, assim, se ele tem uma ferramenta, uma plataforma, alguma coisa que traga para ele uma visão clara, que ele consiga mostrar, não falar de CVE, não vai falar de vulnerabilidade crítica alta, eu corrigi 2.900 vulnerabilidades, porque eu tinha lá um log4j. Cara, os caras não vão entender nada. O que é isso? O que é isso? Então, assim, o CFO, o CEO, o CTO, cara, o CTO, beleza, até vai entender. Mas, assim, a galera que decide mesmo, eles querem saber de negócio. Cara, o que isso impacta no meu negócio? Se isso aqui falhar, aonde que eu vou ser prejudicado? Né? Então, quando você tem ali um CISO que está no board, que está interagindo, que ele está te levando informação de risco, cara, seu risco está aqui, ó, baseado nisso, que nem você falou, para resolver, eu tenho que investir isso, tenho que diminuir o meu grau de risco, né? Até pensando em imagem do negócio, né? Então, se parar, é bem interessante isso que o XDR está trazendo. E aí eu tenho agora uma pergunta, cara, que ela é muito complicada de se fazer. Inclusive, ela é uma coisa que, se o Bert estivesse aqui, ele ia com certeza fazer essa pergunta. Pensando em SOC, tá? O que a galera está enfrentando de dificuldade quando a gente fala de correlacionamento de eventos, quando a gente fala de threat intelligence, quando a gente fala de behavior analysis, correlacionamento do XDR? Eu vejo que muita gente confunde isso com um time que trabalha com SOC, Search, trabalha com CIEM. E eu já ouvi da galera o seguinte, tá, se eu colocar um XDR, eu não preciso de um CIEM? Cara, como que vocês trabalham com isso? Como que vocês entendem essa talvez seja uma falta de entendimento. E eu acho que agora é a hora da gente colocar um ponto final e o SOC Brasil vai trazer esse entendimento aí pra galera. Legal. Essa talvez seja a maior pergunta, né? A pergunta que a gente mais ouve quando a gente fala de XDR, quando a gente está explicando o conceito e necessidade. Existe até um reporte bem legal do Forrester, né, que ele fala XDR e CIEM em rota de colisão. Olha só isso. E é um reporte enorme, sensacional, onde a própria Forrester ela coloca quais são os benefícios de ter um XDR e os benefícios de ter um CIEM. Então, tentando simplificar, né, essa visão de maneira clara, qual é a principal diferença de um XDR para um CIEM? Primeiro, o XDR ele tem a capacidade de já ter a inteligência própria para gerar correlação de evento e te dizer o que aconteceu. É diferente do CIEM. O CIEM, você tem um storage de log absurdo, você aponta tudo para lá, mas não é só você apontar para lá e esperar acontecer. Você precisa trabalhar numa tradução, né, que é o famoso, tecnicamente, parse de log. Uhum. E a gente sabe, para quem trabalha aí com detecção e resposta, com SOC, o quanto é demorado e o quanto a gente leva tempo para atingir essa maturidade, né? Ó, chegou esse log aqui, me traduz para isso aqui. E aquela coisa, né? Tudo isso sem um playbook, um runbook. Sem um playbook, runbook, exato. E o XDR, ele já traz essa facilidade, ele já sabe o que é. Ele já tem essa inteligência, já tem um machine learning, já tem um behavior analysis para ele já trazer essa inteligência e já te contar o incidente pronto. Ele não precisa que ninguém ensine ele a
te dizer o que está acontecendo. Ele já tem essa capacidade de entender, Uhum. né? E aí vem outra diferença. O XDR, ele não quer ser um CIEM. Então, hoje, se fosse citar uma segunda diferença grande do CIEM para o XDR, é a capacidade de integração, né? Uhum. Hoje, num CIEM, você coloca o que você quiser, praticamente. Se Sim. você quiser colocar o log, sei lá, de uma catraca, você aponta isso para o CIEM, cria lá um caso de uso lá com a catraca e mostra lá o que aconteceu. Faz um parse e acabou, Faz já um era. parse e já era. Então, você, via syslog, você consegue conectar qualquer coisa. O XDR, não. Ele tem uma ampla capacidade de integração com terceiros. Essas capacidades elas já são nativas, né? O próprio player do XDR ele já oferece aquilo. Ou seja, a gente tem parcerias entre fabricantes diferentes, que a gente não via num contexto de 10 anos atrás, Verdade. era uma rivalidade muito grande. Então, a gente começa a ver os fabricantes se unindo. Vou entender o seu log, você entende o meu, eu crio uma integração nativa aqui Uhum. e eu começo a ter a tua inteligência, né? Sem o cliente precisar fazer aquele passo de informação. Consequentemente, o threat hunting e o forense dentro do XDR, ele acaba sendo mais rápido e mais intuitivo do que dentro do CIEM. Porque dentro do CIEM você vai ter que fazer, você vai ter que jogar fora tudo aquilo que não te interessa, né? Quando você vai fazer uma busca, uma investigação, o CIEM vai te trazer um monte de coisa. E se ele não estiver bem maduro, você vai ter que ter a capacidade de entender, cara, isso aqui não me interessa, esse log aqui é lixo, e eu vou aproveitar só isso aqui. Então, quando você vai aplicar a mesma coisa dentro do XDR, ele já traz isso tudo bem mastigado. Ele já separou o que não importa para a detecção, para aquela história que ele quer te contar, e já te traz só o que é mais relevante. Sim. Então, moral da história. XDR substitui CIEM? Hoje, no nosso momento, ainda não. Mas eles te ajudam, integrado com o outro, te ajuda a ter uma capacidade analítica muito maior. Sim. Por quê? O XDR é um data lake em nuvem. Então, Uhum. uma diferença também, o CIEM pode ser um premise XDR só em nuvem, então é um grande data lake em nuvem. Já te mastiga a evidência, já te armazena o log, e ele pode mandar essa evidência já correlacionada, já mastigada, já entendível para o CIEM. Sim. E aí lá dentro do CIEM ele já pega toda essa base de inteligência e ele pode correlacionar com outras coisas ao redor que só pode ter lá dentro do CIEM. Sim. Então, eles se complementam, né? Ele não substitui até um porque, ao outro. como você falou, o CIEM, ele vai correlacionar log até da catraca, né? Então, assim, pô, quero saber se a galera tá voltando no horário. Uhum. Cara, você consegue ver. Eu já trabalhei num lugar que tinha log de catraca em CIEM. E assim, não sei se eles faziam isso, mas enfim. Mas, cara, eu acho que assim, o CIEM, ele faz muita coisa. Ele recebe log de muita coisa e você correlacionando também com Machine Learning, com IA, com SOAR, entendeu? Com XDR. Dá um bom podcast, hein? XDR versus SOAR versus... né? Fica a dica já, né? Então, assim, você consegue sim ter muita informação rica para tomar decisão, né? E o que você falou, cara, que eu acho que é um ponto importantíssimo, tá? A gente consegue mandar para o CIEM um negócio já filtrado. Um negócio que vai facilitar a vida da galera do Blue Team, né? Que vai te entregar um log mais fácil, correlacionado, muitas vezes com uma app que é nativa, né? Da própria integração. Acho que isso aí facilita muito ali para a galera. E uma coisa que eu vejo também que assim, você consegue dar norte. Você consegue fazer com que cada time vá lá no XDR ou vá lá no CIEM, cara, eu quero isso. Ele pega, fatia aquilo para ele, se segrega o acesso do cara e o cara segue a vida dele. Exato. Inclusive, hoje, a gente tem um mercado de XDR dividido em 3 tipos. Né? Uhum. O XDR nativo, o XDR open e o híbrido. Uhum. O nativo são os fabricantes que produzem, né, desenvolvem XDR para correlação de evento e capacidade de integração só entre as tecnologias daquele fabricante. Ou seja, é um tipo de XDR mais fechado, né? Tem o Open XDR, que é como os próprios fabricantes de CIEM estão agora se renomeando para eles conseguirem concorrência em mercado. Porque o nome XDR está tão hype, está tão em alta, né? E causa essa falha de entendimento de XDR versus CIEM, que o próprio nome CIEM está caindo um pouquinho mais em desuso. Então, você vê muito fabricante de CIEM se renomeando para Open XDR, ou seja, um XDR aberto, que você pode colocar qualquer coisa, até o log da catraca lá dentro dele. Entendi. E tem os XDRs que são híbridos, que combinam o melhor dos dois mundos. Né? São fabricantes que possuem
sensores próprios ali, 4, 5, 6 sensores próprios para compor toda a visibilidade de perímetro. E eles também conseguem abrir para integrações com terceiros, né? Então, você tem o melhor dos dois mundos, a combinação da própria tecnologia daquele fabricante e a correlação dessas tecnologias com tecnologia de terceiro que você pode ir apontando para dentro do XDR, ele já vai mastigando esse log sem te fazer o passe, entendeu? Bacana. Cara, é muito bacana esse papo, né? Eu acho que dá para a gente horas falando aqui sobre XDR, porque é muita coisa, é uma ferramenta que está brilhando nos palcos aí da cibersegurança, né? Então, acho que assim, cara, dá pra galera mergulhar, aprender muito aí. E finalizando aqui, cara, queria te agradecer, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que foi meio que de supetão ali em cima da hora, mas assim, eu acho que era um assunto que valia muito, que vale, né? Muito a pena a gente falar aqui, porque eu vejo um movimento muito grande, cara. Muito, muito grande. É muito player, é muito empresa querendo melhorar. E existe esse assunto de difícil entendimento. Então, acho que o que a gente colocou aqui já vai dar uma boa clareada no horizonte para a galera, já vai dar um rumo para todo mundo. E eu acho assim que fica mais claro, fica mais fácil para as pessoas tomarem decisão depois dessa aula que você deu para a gente aí, cara. Queria te agradecer de verdade. Muito obrigado, né, por ter vindo aqui, ter aceitado. E acho que a gente ainda tem muito que aprender, né, nesse mundo aí do XDR. Lércio, cara, valeu, muito obrigado. Quiser se despedir para a galera e deixar uma mensagem aí sobre XDR, fica à vontade. Legal. Se puder dar uma dica, né, até para as empresas, né, que estão buscando investir numa tecnologia dessa, se eu puder resumir assim uma frase, invistam em estratégia. Boa. O XDR faz parte de uma estratégia. Então, Boa. hoje, busquem investir em estratégia, não em produto. O produto ele vai te resolver uma parte do problema. A estratégia ela tem como objetivo resolver o todo. Boa. E se você investe numa estratégia, consequentemente, você vai investir numa plataforma. Perfeito. E o legal da plataforma é que ela pode ser escalável. É como um Lego que você vai montando de acordo com a necessidade até você ter toda a sua estratégia atendida. Então, legal, cara. Puder bacana, boa reflexão. Deixar essa mensagem para as empresas e para a galera do mercado aí. Show. Obrigado. Galera, a gente encerra aqui mais um podcast do SOC Brasil. Queria agradecer a você que nos ouviu, que nos acompanhou até agora. E a gente se fala aí no próximo podcast. Valeu!